A paz do Senhor, professor e professora da Escola Bíblica Dominical, como também os alunos que participam da maior escola teológica do mundo. Queremos convidá-los a estar conosco por alguns minutos, pois vamos aqui discorrer sobre mais uma lição muito importante e relevante para a nossa vida nos nossos dias. Estamos tratando nesse segundo trimestre de 2024 sobre Daniel, o profeta Daniel, o livro de Daniel, e tem como temática geral na cova dos leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Então, essa é a temática geral deste segundo trimestre. E a lição que vamos tratar a partir de agora é a lição de número 4, que tem como título uma firme decisão de não se contaminar. Firme decisão de não se contaminar. Faz nos lembrar, como o salmista falou, de que somos aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Sentido de monte, que não se abala. Assim precisamos ser, como cristãos, como defensores da fé cristã, como apologetas, da palavra de Deus. Precisamos ter firmeza, ter convicção naquilo que acreditamos, naquilo que tivemos a experiência do novo nascimento, fomos alcançados pela graça de Cristo. A salvação foi gerada em nós a partir do momento em que aceitamos a Jesus e começamos no processo de regeneração, de transformação, de santificação, de produção do fruto do Espírito. E a gente precisa manter firme a nossa identidade cristã, tomar decisões com bases na palavra de Deus. O texto principal desta lição se encontra em Daniel capítulo 1 e o versículo de número 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Esse é o texto principal desta lição de número 4. E o resumo da lição diz o seguinte: a fidelidade a Deus implica em força de caráter e conduta íntegra para preservar os valores da vida cristã. Então, fidelidade a Deus implica em força de caráter. Tem pessoas que mudam constantemente, Pessoas que aparentemente têm um caráter e de repente percebemos uma outra forma de agir e percebemos que aquela pessoa não tinha aquele caráter que estava transparecendo. Mas o cristão verdadeiro, o jovem que tem a palavra de Deus impregnada em seu coração, que lê, que medita, que aplica a sua vida e que pratica a palavra de Deus, ele tem firmeza, ele tem um caráter de acordo com os princípios bíblicos. E a lição tem 3 objetivos para nós nos direcionarmos, não fugirmos do assunto. Primeiro, analisar a decisão de Daniel de não participar do banquete do rei. Segundo, refletir sobre o firme propósito de Daniel de não se contaminar. E terceiro, mostrar o resultado da fidelidade a Deus. Primeiro tópico desta lição. Antes, queremos também detalhar aqui, mostrar aqui os versículos ou o texto bíblico que será exposto em sala de aula, que é de onde será extraído o assunto desta lição. Daniel capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 16. Daniel 1, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 16. Esta é a leitura que é feita em sala de aula, o texto bíblico desta lição. E na introdução, o comentarista coloca o seguinte: um dos segredos da vida vitoriosa de Daniel foi sua firmeza de caráter. Desde o início, ele expressou profunda convicção em Deus e força de vontade para resistir à contaminação na Babilônia. Mostramos da lição de número 3, que Daniel foi levado cativo para a Babilônia e ali ele
sofreu uma tentativa de aculturação, né, de tentar destruir a sua cultura, né, a sua formação, tirar os seus princípios, os seus valores, tentar mudar a sua identidade, mas Daniel se manteve firme. Daniel não seguiu os padrões da Babilônia, ele reteve o bem, né? Conhecemos que ali na Universidade da Babilônia, ele aprendeu várias ciências, né, da época do povo caldeu, mas aquilo que não era de acordo com a palavra de Deus, ele não reteve, né? Ele recusou. E nesta lição de número 4, vai destacar principalmente a questão do manjar do rei que foi oferecido a Daniel, mas ele decidiu em seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Existem vários motivos, né, talvez, porque Daniel não quis, né, se alimentar, né, da mesa, do banquete, do manjar do rei, né? Existem vários motivos, mas a gente aqui não vai detalhar essas questões. O que é mais importante é saber que Daniel tinha convicção do Deus que servia. Ele aprendeu lá em sua terra, na Judeia, né, com seus pais, porque assim no Antigo Testamento acontecia, né? O próprio Deus, ele ensinava os pais a transmitirem o ensinamento de Deus aos seus filhos, e Daniel cresceu, né, aprendendo da palavra de Deus e sabia o que era certo e o que era errado. Embora alguns digam que ele foi levado para a Babilônia ainda muito novo, com cerca de 14 anos de idade, um adolescente, mas a gente percebe que mesmo sendo jovem, Daniel tinha firmeza, Daniel tinha caráter firme, Daniel sabia tomar as decisões certas de acordo com a vontade de Deus. Isso é um exemplo para você jovem dos nossos dias, que tenha, né, na sua vida essa convicção de saber em quem você tem crido, a quem você serve, e ter a palavra de Deus impregnada em seu coração e ser um defensor desta palavra, ter princípios, ter valores, ter identidade, ter firmeza naquilo que faz. Não cochear em dois pensamentos, né? Porque a Bíblia fala que esses que cochiam em dois pensamentos são como ondas do mar que são levadas pelo vento, vai e vem, né? Não podemos ser assim, mas precisamos ser firmes como uma rocha, até porque estamos alicerçados na rocha que é Cristo, né? A base da doutrina bíblica é Cristo, que foi transmitida aos apóstolos. Os apóstolos transmitiram, né, as cartas, os ensinamentos, e precisamos estar alicerçados em tudo isso, ter firmeza daquilo aquilo que nós defendemos. A lição vai falar no primeiro tópico sobre o banquete do rei, e eu gostaria de destacar aqui, em ligeiro tempo, poderia parecer para alguns a chance perfeita de adquirir status, e, né, se alimentar do banquete do rei. Para muitos é uma oportunidade de estar ali em destaque, ainda mais nos dias que estamos vivendo hoje, né, nesse dia desse tempo em que as pessoas procuram status, procuram posição, procuram se destacar. Isso seria uma oportunidade, mas nós como cristãos precisamos saber, né, reter o bem, saber o que é bom, o que é mal. E Daniel sabia muito bem, né, nessa época aqui, mesmo sem ter rede social para ele aparecer, mas ele se manteve firme. Então, Daniel, porém, era um jovem espiritual e seu coração não estava na satisfação momentânea. Seu propósito não era agradar o rei da Babilônia, mas agradar o rei do universo. Hoje em dia, quantas mesas são oferecidas aos jovens, quantos manjares, coisas boas aos olhos são oferecidas. Será que esses jovens têm esse posicionamento firme de dizer: não quero, não aceito, não me cabe nesta mesa, este manjar não é para mim? O jovem cristão precisa ter um posicionamento firme. É disto que esta lição fala. No segundo tópico, o firme propósito de não se contaminar. Contra a contaminação, apesar da ausência de detalhes no relato, há diversas razões para Daniel ter se recusado a comer da mesa a refeição do rei. O sentido original da palavra contaminar indica algo impuro ou manchado. Eles queriam se manter puros. A primeira explicação estaria no cuidado dos jovens em não violar as leis alimentares estabelecidas aos israelitas. Está lá em Levítico, né, capítulo 11, versículo 17. Capítulo 11, capítulo 17, versículo 11.
Os alimentos também poderiam ter sido sacrificados aos ídolos ou de algum modo faziam parte de rituais do paganismo babilônico, contrariando a lei mosaica. Não é difícil de entender, né? Nos nossos dias, existem lugares, festas, manjares apropriados para o cristão. Fala aqui em manjar e fala em comidas, né? Apropriados para o cristão, aquele que crê em Deus, que tem a palavra de Deus em seu coração, aquele que segue, né, a palavra de Deus. Tem lugares que cabe o cristão, mas tem lugares que não é para o cristão. Nem todas as festas o cristão pode frequentar. Nem todos os manjares os cristãos podem sentar-se à mesa. Há até aqui a questão, né, da amizade, que quando se reuniam em uma mesa, né, havia uma certa intimidade. Mas nós, como cristãos, precisamos ter o máximo de cuidado com tudo isso nos nossos dias. Muitos jovens são tentados, né, a sentarem à mesa de alguns, né, a se alimentarem de manjares, e o jovem cristão precisa ter firmeza e dizer não, aí não me cabe, aí não é lugar para mim, né? A lição vai tratar sobre isto. E por fim, no terceiro tópico, vai falar sobre o resultado da fidelidade a Deus. A prova de Daniel, embora fosse simpático para com os rapazes, o oficial tinha receio do desfecho, porque ao Daniel pedir para não se contaminar pelos manjares, né, o chefe, designado pelo rei para oferecer esses manjares aos jovens, poderia punir, né, aquele homem que estava se recusando a oferecer o manjar a Daniel. Mas Daniel, além de tomar a decisão de não se contaminar, ainda teve, né, uma alternativa de oferecer para ele legumes e água, né? Não foi aquele que disse, eu não quero comer, vou ficar só em jejum. Não, ele disse, olha, nós não vamos nos contaminar com os manjares do rei, ofereça para nós legumes e água, e está bom. E também Daniel tinha outra posição firme, né? E ainda disse, depois de tal dia, veja como estaremos, né? A nossa aparência, o nosso físico, já que pensavam que eles não se alimentando da mesa do rei, ficariam fracos, né? Com semblante descaído, sem muita saúde, podemos dizer assim. Mas Daniel tinha esse posicionamento firme, se recusou, sugeriu outra refeição e ainda sugeriu um tempo para eles observarem como estariam aqueles jovens no seu aspecto físico. Jovem cristão, se mantenha firme naquilo que você aprendeu. Tenha princípios, tenha valores, transpareça a sua identidade. Cuidado com os manjares, cuidado com aquilo que lhe oferecem na faculdade, no trabalho, em ambientes em que você está distante do seu pastor, da sua família, do seu grupo, né? Do seu grupo da igreja. Com certeza o jovem, ele ao sair e entrar em outro ambiente onde a maioria não são crentes, não são evangélicos, tem outras culturas, outros costumes, o jovem é tentado, né? Mas ele não pode ceder e tomar Daniel como exemplo de um jovem que tinha um posicionamento firme. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Curta, compartilhe, comente este vídeo. Não se esqueça de estar inscrito no canal e que mais pessoas possam ser alcançadas com o ensinamento da palavra de Deus. Você é bênção para nossas vidas. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix
e em seguida vá na opção transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.